Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja, família. Vocês estão bem? Vocês estão com frio ou é só o Lucas Sugahara? Só o Lucas mesmo, né? Que eu, antes de chegar aqui, eu já tava com calor, já tava me dando uma suadeira. Por que será, né? Obrigado, amor. Gente, pra quem não sabe, essa moça ruiva aqui tá grávida, brincadeira. É a minha esposa e ela adora quando eu faço essa brincadeira de que ela tá grávida, ela gosta demais. É, exatamente, né? De gêmeos ainda, bem enfatizado. Bom, mas eu gostaria de, antes de qualquer coisa, agradecer pela oportunidade aos pastores. Muito obrigado pela confiança. Gostaria de agradecer ao Ministério de Louvor, que aceitou ficar aqui em cima e ministrar comigo, né? Sabe quando a gente vai pra batalha e a gente fala, não vou sozinho não, eu vou chamar meus amigos, né? E falando de amigos, gostaria de agradecer o Léo e a Claudinha, Samuel, né, que estão aí hoje. E você vê como que Deus é, né? Como é que a cristocidência é maravilhosa. Na semana passada, meu amigo estava falando assim, ele mandou uma mensagem e falou assim, Kevin, meu coração tá ardendo muito. Muito obrigado, Camano. Meu coração tá ardendo muito pra visitar a Igreja Família. Eu tô doido pra visitar a Igreja Família aqui, já tô falando com a minha esposa já, porque eu quero visitar. Aí eu falei, essa semana é semana quente. Bora, bora, é aniversário da igreja, vamos lá. Não, vamos sim, eu vou, Deus vai abençoar que eu vou chegar cedo do trabalho, vou sim. E aí foi sexta-feira, foi sábado, foi domingo, e ele não conseguiu vir. E aí então quando foi hoje, acho que eu respondi um status dele, ou ele respondeu um status meu, né? E aí ele pegou e falou assim, nossa, Kevin, eu quero ir hoje vai dar pra ir. Aí eu falei, nossa, que coincidência, né? Hoje eu vou ter a oportunidade de estar ministrando, então vai ser mais especial ainda com a sua presença. Então, obrigado, Léo, Claudinha, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E é um prazer, né, estarmos em família, para a glória de Deus. E seguindo nessa mesma cristocidência, gente, esse louvor, Fogo em Teus Olhos, para quem não sabe, é um dos meus louvores favoritos. Eu amo demais Fogo em Teus Olhos e ele faz muito sentido com o que Deus tem para falar conosco essa noite. Então, eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 5. Vamos fazer uma breve leitura do versículo 5 até o versículo 9. Quem já achou, fala assim, ó, eu amo a Bíblia. Olha, bastante gente achou. Quem não achou ainda, fala, eu também. Também ama a Bíblia. Glória a Deus. Na minha Bíblia está com o título assim, ó, Jesus aparece a alguns discípulos. Quem está com um título diferente aí? Jesus e a pesca maravilhosa. Aí, ó, já especificou, né? O meu tá alguns, o dela já a 7 discípulos. Pode falar, irmão Doug. Tá sim, tá igual, né? Capítulo 21, versículo 5. Amém. Estou escutando poucos sons de páginas, então vamos ler. Versículo 5 diz assim: Então Jesus lhes disse, filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. No 6, disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançando-na, então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia se despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos seguiam ele com um barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Bom, para quem conhece aqui, entende que essa passagem fala da forma que foi muito bem intitulada na Bíblia, né, da irmã, que é a pesca milagrosa. Uma pesca que aconteceu de forma espetacular. E uma coisa que eu acho muito interessante é que os discípulos eles estavam ali pescando
passaram a noite toda pescando. E imagine como é que deve ser o trabalho de pescador. Você não deve jogar a rede só de um lado. Ou talvez, se você joga a rede só de um lado do barco, você vai virar o barco para poder jogar e explorar todos os cantos ali daquela lagoa, daquele lago, daquele mar. E imaginando isso, eu fico pensando como que a instrução e o direcionamento que Deus deu para Pedro naquele momento, para os discípulos, era uma coisa muito óbvia de se fazer. Afinal, eu estou pescando peixes com uma rede, e aí vem um cara e fala para mim, você conseguiu pegar? Não, ainda não. Ah, então joga a rede do outro lado. Não parece uma coisa óbvia, gente? É só eu que acho meio óbvio. É muito óbvio você falar para um pescador jogar a rede do outro lado. E deu certo, olha. E é por isso que o título que Deus colocou no meu coração para essa palavra de hoje é: precisamos falar o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Nós precisamos falar o óbvio. Se eu fosse fazer uma releitura de algumas músicas, talvez a gente diria: quem mandou parar de falar o óbvio? Ou então, eu falo o óbvio. Nas montanhas eu falo o óbvio, nas ruas eu falo o óbvio. Nós precisamos falar do óbvio. Quer um exemplo? Agora eu vou aproveitar que a Fê, né, deu o recado aqui do evento das mulheres de uma forma maravilhosa, muito gostosa, né? E eu vou aproveitar o entusiasmo das irmãs. Vocês me ajudam, irmãs? Então vou fazer um teste. Tem irmã aí? Aí, ó, você é louco. Já pensou se fosse fazer isso com os irmãos, pastor? Ó, eu tô avisando antes. Aí vamos no amém, não vamos no Raul não, que o Raul elas dão risada, nossa, meu Deus do céu. Tem irmão aí? Uia! Glória a Deus! É, a gente tem que ter... O combinado não sai caro, né, irmãos? Olha só, irmãs, me ajudem aqui. Eu gostaria que levantasse a mão e dissesse amém também, e permanecesse de mão levantada. Aquela irmã que é casada ou que namora, e que você tem certeza absoluta de que o seu marido ou namorado te ama. Levanta a mão e diz amém. Continua com a mão levantada. Agora vocês fecham os olhos, irmãs. Varão, dá uma olhadinha aí pro lado. Elas estão de olho fechado, dá só uma olhadinha. Se ela levantou a mão, tá bom. Agora, se ela não levantou a mão, é porque ela não tem tanta certeza. E o problema não está nela, tá? Que a gente não está demonstrando muito o nosso amor para ela. Pode baixar a mão. Vocês que me ajudaram, obrigado, viu, irmãs? Vocês que me ajudaram. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês me garantiram agora de que vocês têm certeza de que ele te ama, não é verdade? Então, se ele te ama, ele não precisa falar mais isso, né? Não, mas vocês têm certeza. Não é óbvio que ele ama vocês? Vocês já viram aquele meme que tava assim, tá um casal assim no restaurante, aí a legenda tá assim, tá aqui a mulher que eu faço isso, aquilo, pago isso, pago aquilo, e ela me pergunta se eu ainda amo ela. É óbvio que ama, mas não é bom ser lembrado? É bom demais nós sermos lembrados de coisas óbvias. Então essa é uma prova, vocês me ajudaram aqui a ministrar, de que é uma prova de que o óbvio ele precisa ser dito, precisa ser falado. Só que aí a gente tem medo de falar o óbvio, porque a gente não quer ser repetitivo, a gente não quer falar um óbvio que é desnecessário. Nós não queremos falar um óbvio inútil, tem que ser um óbvio que é muito útil. Então, para nós entendermos o óbvio que é útil, vai depender do contexto. Se é um contexto de relacionamento entre um casal, entre um pai e um filho, entre a mãe e seus filhos, se é um relacionamento entre irmãos, o óbvio ele precisa ser muito dito. O eu te amo precisa ser muito dito. E é maravilhoso nós estarmos em uma igreja que desde quando nós voltamos, nós percebemos que a palavra de afirmação faz parte da essência da igreja. A Igreja Família é uma igreja que sempre traz palavra de afirmação. Se você é bom em algo, a nossa igreja, nós vamos falar, você é bom nisso. Eu lembro que
Logo, o primeiro ministério que eu fiz parte foi o Ministério da Comunicação, né, ajudando com as artes. E eu lembro que naquele mês, fizemos umas artes ali, no 99, caneca, né? E a igreja fez questão de falar, ó, o designer que fez isso aqui, ele trabalha com isso e fez essa arte. Vamos honrar ele. Aí eu ganhei um caderno Moleskine com a arte feita. É uma igreja que enfatiza o óbvio. Porque nós precisamos falar do óbvio. E para o óbvio ele ter utilidade, vai depender muito do contexto. E o contexto que nós lemos aqui é um contexto um pouco complicado. Porque era um contexto de luto. Era um contexto em que os discípulos, alguns discípulos, ou os 7 discípulos que estavam ali, o contexto em que eles estavam era um contexto bem delicado. Um contexto delicado porque eles estavam passando pelo luto de ter perdido o mestre deles, o Senhor. Ah, Kevin, mas eles não perderam, porque Jesus já tinha aparecido umas 2 vezes para eles. Primeiro, lá no túmulo, para as mulheres, né? Tá aí as mulheres ganhando de novo, vendo Jesus primeiro. E depois ele apareceu para Tomé, na frente de todos os outros discípulos. Então eles sabiam que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Que luto é esse que você está falando, Kevin, que eles estavam passando? Eles estavam com luto de algo, não era de alguém. O luto que eles estavam passando ali era não só de um contexto, mas de uma história. E é nesse momento que eu gostaria que você se identificasse com esse texto. Será que você está passando por um luto que não é de uma pessoa neste momento, mas talvez é um luto sobre um sonho? Talvez seja o luto que você está passando sobre uma perca que você teve muito grande. Talvez de um objeto, talvez de um emprego, talvez de uma amizade, talvez de uma casa. Sabe aquele sonho que você não aguenta mais sonhar, já virou uma frustração sonhar, porque nunca acontece, parece que é impossível. Sabe aquele sonho de comprar nossa casa própria, amor? Que tem dia que a gente fala, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? A gente não está conseguindo nem manter um carro direito, está mó difícil. E aí aquele sonho começa a morrer. Talvez aquele sonho de você conseguir uma promoção no seu trabalho, talvez o seu trabalho dos sonhos. Gente, eu lembro que o ano passado, a minha esposa, maravilhosa, ela estava se candidatando pela 2ª vez em uma Big Four. E ela já tinha recebido daqui do púlpito, já tinha recebido palavras de afirmação e palavras proféticas na vida dela, falando, ó, vão te achar, você vai ser reconhecida. E nesse tempo, ela trabalhava em casa, com um celular. Ela trabalhava em casa com um celular e produzia conteúdo na internet. Ela postava produtos sobre marketing digital, tudo sobre essas coisas. Estou resumindo aqui, ela fica brava quando eu falo marketing digital, porque é bem mais do que isso. E ela estava absolutamente frustrada financeiramente. Ela via eu ir trabalhar, e eu trabalhava como ajudante de eletricista, e colocava esses postes que ficam na rua, com a rede de primário, secundário. Então eu tinha que cavar o buraco, aí o caminhão colocava o poste, aí nós tínhamos que colocar a terra, socar a terra. E às vezes eu chegava em casa com o uniforme todo embarrelado, todo suado, fedido. E ela via, poxa, meu marido tá dando sangue trabalhando, e eu não estou conseguindo acrescentar R$1 a mais em casa. Era uma frustração que às vezes eu chegava em casa e ela estava chorando. E aí então, uma amiga dela falou assim, Lica, entra nesse projeto aqui. A empresa é grande, ela está fazendo um projeto para contratar mulheres. Eu entrei por esse projeto. E ela fez a primeira vez, chegou na última etapa e não passou. Ela fez a 2ª vez e não passou. E aí ela pegou, virou para mim e falou, nossa, eu não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo. Quer saber de uma coisa, amor? Vou escrever você. Aí eu falei, tá bom, né? É na área da faculdade e tal. Ela, parece que tem aqui uma relação. Me inscreveu e eu passei do Neida. E ela, nossa, que legal, glória a Deus. Você passou, amor, meu Deus do céu. Licença a expressão, gente. Você é muito cagado, amor, meu Deus do céu.
Você nem queria, nem era você que queria. Passou um tempinho, ela foi chamada para trabalhar numa empresa que hoje ela fala para mim, amor, nem se eu recebesse o dobro, que o chefe dela não escute isso, né? Cadê? Nem se eu recebesse o dobro, eu saía daqui. Ela está trabalhando com uma amiga dela, né? Quem sabe que é a presbítera Bianca, né? E ela está trabalhando de uma forma que naquele momento em que eu cheguei em casa, todo sujo, ela virou para mim e falou assim, amor, a gente precisa de um trabalho que seja híbrido, que seja em casa. Eu não quero trabalhar longe de casa, eu quero cuidar de você. E hoje ela está trabalhando em casa. Hoje ela o trabalho dela não impede de cuidar de mim. O trabalho que nós estamos hoje não impede da gente ter nossos filhos da maneira que nós sonhamos em ter, com a flexibilidade que nós sonhamos em ter. E então, mês passado, gente, meio que terminou o período fiscal. E aí então, mês passado, foi na semana do imersão. O líder da família lá, do time, da empresa que eu estava trabalhando, pegou e me ligou meio-dia. Falou assim, ô Kevin, entra aí na chamada rapidinho. Ah, eu entrei, eu falei, nossa, primeira vez que estou falando com o líder do time, legal, né? Tô ganhando ponto, tá valendo a pena. Tá valendo a pena todo o trabalho, todo o esforço. Aí ele falou, não, Kevin, só espera aqui que tem uma moça para entrar também. Eu falei, o pessoal da família também, né? E aí quando entra, ele falou, então, Kevin, essa aqui é a fulana do RH, tô te dando uma péssima notícia, você vai ser mandado embora. Hoje é seu último dia. Aí eu falei, não, eu devo ter entendido errado, vou deixar ele terminar de falar. Aí ele, é ruim dar essa notícia e tudo mais, né? Mas faz parte, é assim mesmo, aqui o meio corporativo é desse jeito. E aí eu fiquei em choque. Falei, meu Deus, mandaram embora. Agora que ia começar a dar tudo certo. Agora que deu para arrumar as coisas. E aí mandou embora. Meu irmão, esse luto que eu estou falando para vocês é esse tipo de luto. Quanto tempo faz que você não ora mais por aquele sonho? Quanto tempo faz que você não acredita mais naquele sonho? Essa empresa que eu trabalhei, gente, foi a primeira empresa que eu sonhei em entrar. Que depois que eu tinha passado, que entrou os processos, eu comecei a orar por esse cargo, por essa empresa específica. Foi a primeira. Todas as outras eu entrava no trabalho que tinha. Pega ajudante aí? Não, beleza, estou precisando trabalhar. Todo o trabalho foi assim. Essa foi a primeira que eu sonhei em entrar. Falei, não, eu quero estar no lado amarelo da força. E aí então, esse sonho foi assim, sem mais nem menos. No mesmo mês, uma concorrente dela pegou, me ligou, mandou mensagem, falou, não, Kevin, vem trabalhar aqui. Já tem 2 semanas que eu tô lá, gente, glória a Deus, aleluia. Eu sei que eu dou a notícia de uma maneira meio seca, mas não é por falta de entusiasmo. É porque o meu entusiasmo maior não está na notícia de eu estar empregado novamente. O meu entusiasmo maior está em saber que o óbvio precisa ser dito e que nós precisamos falar uma coisa que é óbvia. E dependendo do contexto, esse óbvio, ele é tão fundamental para a nossa fé, é tão fundamental para o que Deus está fazendo na nossa igreja. Nossa, fizemos aniversários, isso não é óbvio? Mas nós precisamos falar, nós precisamos comemorar, nós precisamos enfatizar toda a nossa gratidão, tudo aquilo que nós estamos vivendo e que Deus está fazendo neste lugar. Tantas coisas, tantas coisas. Eu lembro que durante a nossa festa, esse final de semana, a Nath Marques pegou e pediu para a gente pensar em algo para falar, né, representando o diaconato. E a gente pensando na analogia sobre as crianças que têm ali 4 aninhos de idade. E uma das coisas que eu tinha pensado, Nath, é que Jesus, ele não repreende as crianças, né? E uma criança, geralmente, quando ela está pequenininha, ela não tem maturidade, né, o suficiente, ela não tem essa disposição, essa proatividade. E uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça, enquanto eu meditava nisso, era, meu Deus, como que uma criança faz 2 mulheres
que era a nossa representação atual, da mulher do fluxo de sangue, serem curadas aqui neste lugar. Como que uma criança faz pessoas serem curadas neste lugar? Como que uma criança faz milagres acontecerem? Como que uma criança faz um avivamento em que uma irmã pega tudo que tem na conta e oferta na vida do próximo, e aí daqui a pouco vem outro e fala: não, Deus me tocou para pagar o seu aluguel da sua loja. Daqui a pouco vem uma e fala assim: não, essa chapinha aqui não é boa para mim não, é para você, toma. E um avivamento aconteceu naquele momento. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Um ato que eu só vi na Bíblia só. Eu tive o prazer de viver na minha igreja isso. Como que uma criança de 4 anos vive isso? E aí Deus falou assim: é óbvio, Kevin, não foi a criança que fez. Gente, nós precisamos falar o óbvio. E olha o contexto em que os discípulos estavam. Eles estavam passando por esse luto de um sonho frustrado. Nós sabemos, quem faz jornada sabe que nesse contexto aqui, os judeus tinham vários partidos, partido político mesmo. E dentro desses partidos, eles queriam um Messias militar, eles queriam um senhor de guerra, eles queriam um homem num cavalo branco com um exército muito grande para poder exterminar o exército de Roma. Era isso que eles queriam, muitos dos judeus. Eles queriam, então, quando os discípulos encontraram o Messias, quando um chega para o outro e fala: achamos aquele que os profetas dizem, falaram, nós achamos, agora a liberdade vai cantar na nossa vida. Nós vamos viver a liberdade, nunca mais a gente vai dar a moeda com a cara de César. Eles tinham esse sonho. E aí Jesus caminhando com eles, ensinando eles. E aí então Jesus se entrega na cruz. Pensa na frustração. O luto em que eles estavam vivendo aqui, enquanto eles estavam pescando. Pastor, quando eu leio essa passagem aqui, eu tenho muita impressão de que eles estavam parados fazendo nada, apático, triste, caído, assim. E aí então Pedro fala: não tem nada a fazer não? Galera, eu vou pescar. A impressão que eu tenho, gente, quando eu leio. E então eles vão com esse cenário de luto. E eu gostaria de dar um exemplo pessoal, gente, sobre como que é um cenário como esse. Embora para alguns eu não precise nem dar exemplo. Essa empresa que eu estou trabalhando é no mesmo ramo. E eu vou de forma híbrida para o cliente. E o cliente é sempre longe, gente. O último era lá no Jaguaré. Eu estava ontem presencial e esse agora fica lá em Alphaville. Né? Então é longe. A gente que mora aqui sabe que é 2, 3 horas de viagem para poder chegar lá. E o meu pai, quem não sabe, perdi meu pai, né? E ele morava ali na Nordestina, na parte de Guaianazes. E eu lembro da primeira vez que, depois que ele saiu de casa e tudo mais, que eu fui visitar ele. Eu lembro da primeira vez. Eu tinha ido para Guaianazes uma vez, né? Só que eu não lembro, estava de noite. E quando eu fui para essa estação de Itaquá, estava morando em Itaquá ainda, fui para a estação para visitar meu pai. E aí então, eu desci aquela escada ali, quem conhece sabe, e as catracas lá na frente. E eu lembro que eu estava descendo as escadas, um montão de gente. Quando você chega perto da catraca, quando eu levanto a cabeça, eu vi meu pai assim. E essa foi a primeira vez que eu vi ele depois que ele saiu de casa. E por cristocidência ou não, eu me mudei de Itaquá, né? Eu casei lá em Itaquá, me mudei de lá, fui morar no Itaim. E agora estou morando na Nova Curuçá, que fica aqui do lado, perto da casa dos presbíteros, tio Tiago e tia Raquel, né? Do Misa, da Jesse, do Felipe e da Sabrina. Eu vou morando ali. Só que para eu ir presencial nos clientes, a estação mais próxima é a estação de Guaianazes. E gente, eu vou falar um negócio para vocês. Durante o período fiscal eu estava indo presencial todo dia, todo santo dia. E todo santo dia eu voltava ali para pegar o ônibus na estação de Guaianazes. E mesmo já passando um tempo que eu perdi meu pai, toda vez que eu descia as escadas, eu levantava a cabeça e eu vi um flash assim, ó, da primeira vez que eu vi ele depois que ele saiu de casa. Era mais forte que eu, pastor, não era? Eu não ficava pensando. Eu olhava e me vinha esse flash. Aí me vinha o flash, a emoção, e depois voltava para casa.
E você acredita que passar por isso fez com que eu entendesse um pouquinho melhor o contexto dessa passagem aqui? Porque Deus é assim, né? Ainda mais a gente que gosta de pregar, né? A gente fica biblificando tudo, né? Gente, eu fico imaginando naquele barquinho os discípulos pescando e Pedro, só pra você ter ideia, Pedro, chegaram nele e falavam assim: nossa, você é igualzinho ele. Ele falou: meu, eu nunca nem ouvi falar desse cara que vocês estão falando. É o quê? O nome dele? Jesus, o cara está sendo julgado ali, é igualzinho ele. Você está aqui por causa dele? Não, eu não conheço ele. Negou Jesus. E aí esse mesmo Jesus ressuscita e tudo acontece de uma forma totalmente conturbada. É esse Pedro que falou assim: vou pescar. E ele devia estar naquele barco com um sentimento tão ruim. Eu vou até ler aqui para vocês uma canção maravilhosa de uma das bandas que lá em casa a gente não para de escutar. Fala assim: eu te vi fazer coisas que nunca vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias para nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe, vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Senti o meu coração ter medo e não saber e te dizer não. Assim, só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou o meu coração, me mostrou o pior em mim, para eu ser então o melhor em ti. Canção de um certo Pedro. Depois você procura e escuta. E tenta não chorar, igualzinho a gente. Já ouviu 20 vezes, mas toda vez a gente chora. Gente, olha o coração que Pedro estava nesse momento. E eu fico imaginando também, pastor, ele ali, nem pescando direito, deu ruim, não conseguiu pegar nada. E ele falando: gente, eu neguei ele. E aí os outros discípulos, talvez o discípulo do amor: Pedro, tá bom. Fica falando: não, a gente estava lá, a gente viu. E talvez outro falasse assim: deixa ele, está tendo o momento dele. Tem que chorar junto com ele, é o jeito dele. E ele repetia: meu, eu fui ruim, eu fui péssimo. E aí, gente, na beira ali, onde tinha terra, aparece um cara e fala assim: e aí, conseguiram pegar alguma coisa? E talvez The Chosen venha influenciar nessa minha imaginação. E talvez ele nem responda, só faça assim, ó. E aí no momento que aquele homem fala assim: joga do outro lado. Ou então ele diz: joga do lado da direita. Gente, eu imagino Pedro tendo o mesmo flash que eu tenho toda vez que eu desço em Guanás. Pedro, ele olhando ali para a praia e tendo um flash, lembrando do momento em que ele conheceu Jesus, da primeira vez que ele viu o mestre. Ele olhou para a praia e eu imagino, pastor, que ele nem aguentava puxar a rede. Eu imagino ele assim, cutucando o outro, falando: meu Deus, E aí ele não conseguiu falar, e aí então João pegou e falou assim: é o Senhor. Quando João conseguiu falar, ele falou: não preciso falar mais, me dá a capa, eu vou na frente, quero lá saber de peixe. O cara que deu a ideia de pescar, deixou os peixes para lá, e foi correndo para o Senhor. Sabe por que ele fez isso? Porque ele ouviu Jesus dizer uma coisa óbvia para um pescador. Mas essa coisa óbvia foi a primeira coisa que ele falou para você. Meu irmão, precisamos falar do óbvio. Você já sabe, mas você precisa lembrar do óbvio que Deus já falou para você. Essa noite não é uma noite que Deus vai trazer uma palavra nova. Ele não vai trazer uma revelação. Ele vai falar do óbvio para você. Porque o que ele tinha para dizer, ele já disse quando você conheceu ele. A gente precisa se lembrar de quando a gente conheceu Jesus.
Quando eu conheci Jesus, Ele falou uma coisa tão óbvia, mas aquilo pegou meu coração e mostrou o pior que eu era, para eu tentar ser melhor nele. E todo dia a carne grita, todo dia eu sou atraído por outros amores. E aí então vem Deus em cultos como esse, como uma conferência de aniversário, e começa a me lembrar da primeira coisa que Ele falou quando eu me converti. Kevin, você está se esquecendo do que eu te disse, do que eu falei para você. Aí vem o pastor e manda um devocional ali no grupo, e você acha que a gente manda foguinho para engajar, você acha que a gente manda um amém só para poder não ser mal educado, mas não é, é porque cada mensagem é Deus te lembrando: eu te chamei, eu te trouxe, esse é o óbvio. Se apaixona de novo por Jesus, irmão. Se apaixona de novo por Cristo, irmão. Vem, se apaixona de novo por Ele. Deixa Ele queimar todos os outros amores e te lembrar daquilo que fez você se apaixonar por Ele, daquilo que fez você se converter. Tenta se lembrar agora do óbvio que Deus já falou para você. Se você ainda não está de olhos fechados com essa presença, feche seus olhos nesse momento, irmão. Nós vamos estar aqui fazendo um som de louvor a Deus, mas não é para você cantar agora. Feche seus olhos e tente se lembrar do óbvio que Deus falou para você quando você se converteu, daquela essência, daquilo que fez você radicalmente jogar tudo pro alto, deixar os peixes no barco e correr em direção a Cristo, daquilo que fez você renunciar, daquilo que fez você sair de ambientes e de pessoas más. É para você se lembrar essa noite. Lembre-se do óbvio de Deus. Nós precisamos falar o óbvio. Eu me apaixonar todos os outros amores, todos os outros amores, um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode. Eu ainda tenho fome. Pode vir, Senhor. Eu ainda tenho fome. Desde a primeira vez. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir.
fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Fogo em teus olhos. Aquela chama está aqui essa noite. Se apaixone de novo por Deus. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Ainda tem mais de Deus para você essa noite. Ainda tem mais de Deus para você essa noite. Nós estamos crescendo como a igreja e precisamos falar o óbvio. Nós precisamos falar o óbvio. Nós precisamos continuar crescendo sem se esquecer do óbvio que nos levou para a cruz, do óbvio que nos levou para Jesus. E o mais interessante disso é que eles tentam pegar os peixes, e o texto fala que por mais que fosse muita a quantidade de peixe, a rede não se rompia. Meu irmão, sabe o que Deus está falando através disso aqui? O óbvio que Ele falou para mim e para a sua vida vai fazer uma grande pesca neste lugar, uma pesca milagrosa, e a rede não vai se romper. Quanto nós já crescemos nesses 4 anos, o quanto que nós já crescemos espiritualmente e até mesmo em quantidade. O crescimento de Deus vem e a rede ela não vai se partir. O crescimento continua, desde que você não se esqueça do óbvio. Escute isso. Eles pescaram, eles trabalharam a noite toda, e de manhã conseguiram uma grande pesca. E quando eles chegam ali em terra firme, Jesus tinha uma mesa posta para eles. Eu não sei se você entendeu. Quando ele chegou lá, já tinha pão e peixe. Meu irmão, a pesca é aquilo que você faz para o próximo e entrega para Deus. E a mesa é aquilo que Deus faz por mim e por você. Enquanto nós trabalhamos a noite toda, Jesus preparou uma mesa para mim e para você. E é na mesa que Ele faz uma pergunta tão óbvia para Pedro: Pedro, você me ama?